Vamos orar ao Senhor, curve a sua cabeça. Deus bendito, Deus eterno, mais uma vez nós nos prostramos diante de Ti. Agora, Senhor, para a ministração da Tua palavra. Ó Deus, desde o primeiro momento ao qual nós chegamos aqui, tudo é feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Seja o café, a recepção dos irmãos, a comunhão que tivemos, seja, Senhor, na pública profissão de fé e no recebimento, Senhor, na oficialização de membros, seja na palavra de abertura, seja nos louvores, tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Queremos avançar um pouco mais agora, Senhor, no que nós entendemos que é o diálogo solene, o diálogo pactual entre o Senhor e a sua igreja, meu Deus. Pai, ainda que esteja aqui, presente a Tua igreja, a minha pessoa, que ministrará a ela, que não haja intromissões minhas, de meu intelecto, Senhor, assim fraudando a Tua palavra, Senhor, colocando concepções humanas, intromissões essas, Pai, que poluem, como já foi nos ensinado esta manhã, o Evangelho verdadeiro. Que seja fiel, que seja as Tuas escrituras bradadas aos nossos corações, pois ela é a Tua palavra, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos a ouvi-la, sedentos a ouvi-la. Que as nossas mentes, Senhor, entendam as Sagradas Escrituras para, ó Senhor, não somente nos formarmos homens e mulheres intelectuais, mas com o desejo de glorificar o Teu nome e deleitar-se, pois é o fim da nossa criação. Essa é a finalidade das nossas vidas. Glorificar a Ti, Senhor, e deleitar-se a Ti eternamente, ó Deus. É no Teu santo nome que pedimos e clamamos a Tua graça, o poder e a presença do Teu Santo Espírito em cada um de nós aqui essa manhã, Pai. Ó Senhor, dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu Espírito. Assim, Pai, te pedimos e rogamos essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olhando para esse texto aqui, meus irmãos, para muitos, certas expressões religiosas são garantia de vida, seja aqui ou seja após a morte. Vou repetir mais uma vez. Para muitos, certas expressões religiosas, eu creio que vocês sabem o que é isso, você conhece muitas pessoas que têm religião, nós temos religião, não somos cristãos. São garantia de vida, seja aqui ou seja após a morte. Para outro, essa segurança está em suas próprias obras. Estão seguros, se entendem seguro porque pensam que podem realizar coisas, podem fazer coisas. Outros se sentem seguros em suas próprias ideias ou as suas convicções pessoais. Se percebem seguros a partir de então. Para os judeus, no tempo de Jesus, a confiança estava em suas festas, no templo, no ideal que eles tinham de um Messias político. Essa postura os colocava como inquisidores da fé. Eles tinham uma ideia de um Messias e eles confiavam em seu entendimento da tradição. E essa postura que eles tinham os colocavam como inquisidores da fé, como nós vamos ver no texto, julgando quem estava ou não dentro de suas expectativas. Eles tinham expectativas de um ideal messiânico e eles se viam inquisidores da fé. Não é diferente, muitos ainda hoje se sentem seguros dessa forma. Mas esse texto nos mostra onde está de fato a segurança do crente. Onde você está de fato seguro. Muitos se sentem seguros porque expressam vida religiosa. Outros se sentem seguros porque possuem certas moralidades. Outros se sentem seguros porque têm ideais filosóficos, políticos e assim por diante. Esse texto vai nos mostrar, meus irmãos, de fato, pensando em vida e vida eterna, aonde está a segurança do crente. Esse texto responde para nós que Jesus é o Cristo. E o Cristo é o guardião da nossa salvação. Cristo é o guardião da vida eterna. Diante da indagação dos judeus sobre se Jesus era realmente o Cristo, eles ouviram de Jesus algo a respeito deles mesmos. Vocês vão perceber durante nós caminharmos nesse texto que eles indagam ao Senhor Jesus, afirmando, perguntando: é tu o Cristo? Diz-nos abertamente.
E eles, esperando uma resposta de Jesus a respeito dele mesmo, eles aprendem, eles ouvem a respeito deles, os que perguntaram. Assim é o Evangelho, que nos aproximamos dele para saber de Deus, para saber de Cristo. Mas o Evangelho não fala somente de Cristo e não fala somente do Senhor Deus. Ele diz também aos nossos a respeito. Ele revela o estado do homem. Ele revela qual é a condição da natureza humana. Que a negação a Cristo e o seu Evangelho não vem de uma possível insuficiência de provas. Eles vão ouvir isso. Se eles negam a Cristo, por que negam? Falta clareza de Cristo. Cristo não é acessível. A negação a Cristo não vem de uma insuficiência de prova, mas vem da incredulidade. E essa incredulidade revela o real estado do coração humano. E qual é o real estado do coração humano? Eles não eram dele, por isso não criam. O que te assegura dizer e declarar: eu sou um salvo? Histórico religioso, herança religiosa, ideais filosóficos bem postulados, como esses homens tinham um ideal de um Messias. Meus irmãos, a segurança do crente está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o guarda da nossa salvação, é o guardião fiel da nossa salvação. Esse texto eu dividi de forma bem simples em 3 partes. Primeira parte, Jesus no templo. A segunda parte, a pergunta dos judeus. Terceira e última parte, a resposta de Jesus, aonde concentra a maior parte do sermão. Uma frase para que fique gravado em nossos corações, em nossa mente. A verdadeira segurança do crente não está em seus próprios méritos, em seus méritos próprios. Não está no que você faz ou realiza. Ainda que aquilo que você faz pode testificar e apontar do que Deus fez em suas vidas, não é aí que reside a segurança do crente. Mas na união com Cristo, que te elegeu, que te chama e guarda eternamente a vida daqueles que foram regenerados, dos eleitos, que são conhecidos por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Que alegria é poder entender isso, meus irmãos, e ter isso firmado em nossos corações. Eu penso na minha vida por vir, além desta, e aonde reside a minha confiança? Em mim ou naquilo que Deus prometeu a nós? Em nossos próprios esforços ou na promessa do Senhor Jesus, que diz que das ovelhas que o Pai deu a Ele, nenhuma delas se perderia. No versículo 22, nós temos Jesus no templo. Versículo 22 e 23, vai dizer assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Se alguém pensar a seguinte questão: eu não sei do Evangelho, eu não sei se ele é o Cristo, porque eu não tenho acesso a ele. Esse texto de João, essa parte que João coloca Jesus no templo, localiza Jesus geograficamente, e não somente geograficamente, também data, coloca ali, insere ele dentro desta festa, cai por terra qualquer objeção de dizer nós não tivemos acesso a ele. Cristo, isso é acessível. Ele tem acesso, eles tiveram acesso. Esse texto coloca que Jesus está em condições, em postura de ensinar, em postura de pregar, receptivo e acessível. Festa da dedicação, ou conhecido atualmente como Hanukkah, celebrava a restauração do templo após a profanação causada por Antíoco Epifânio. Isso ocorre naquilo que nós chamamos de período entre os testamentos, período interbíblico. Um governante sírio que tentou impor a idolatria aos judeus. Essa festa não era uma das principais festas prescritas na lei de Moisés, mas tinha uma grande importância popular e religiosa por simbolizar a fidelidade de Deus em restaurar o seu povo em seu lugar santo. Isso aqui está marcado na revolta dos Macabeus,
assim trazendo de volta a consagração do templo profanado por este homem que é considerado um tipo de anticristo. É marcado como esse ato de um profanador. A festa da dedicação, ainda que não seja uma festa marcada na Torá, marcada na lei, ela é constituída pelo próprio judeu como esse ato de celebração, a consagração do templo que foi profanado outrora. Jesus aparece no templo justamente nesse contexto de celebração da purificação do templo. Olha que interessante João inserir Jesus aí em sua narrativa. O texto enfatiza que ele estava andando no pátio do templo. E o que isso indica? Uma presença pública e acessível. Por esses homens não tinham condições nenhuma de questionar e indagar. Se nós não sabemos porque ele não foi acessível a nós. Aqui é um contraste com a rejeição desses homens. A festa, ela lembra a purificação do templo físico. Mas Jesus, que está andando aqui no templo, é o verdadeiro templo, é o Deus conosco, é o lugar onde Deus veio habitar entre os homens. Olha só que interessante esse contraste, meus irmãos. Os judeus celebravam a purificação externa, mas não reconhecem a purificação interna e definitiva através de Cristo Jesus. O que eu quero fazer com que você caminhe comigo aqui é perceber essas expressões religiosas vazias e mortas. O próprio Jesus, no contexto do templo, é uma revelação do verdadeiro Deus e da verdadeira santidade. Se este homem, Antíoco Epifânio, foi um profanador do templo e considerado por historiadores e pela perspectiva teológica um tipo de anticristo, presente no templo, na festa da dedicação, está o verdadeiro Cristo. Mas qual é a posição desses homens? Qual tem sido a posição desses homens? Negação e rejeição. Mas eles têm uma falsa segurança. Falsas seguranças religiosas estão presentes aqui. Por quê? A celebração de uma festa importante não garante reconhecimento e rendição do verdadeiro Cristo. Assim é também com aqueles que se olham para suas vidas e sentem-se seguros por expressões religiosas. Por expressar pontos religiosos como pertencer a uma religião específica ou ter ações religiosas específicas. Aqui há um desafio para nós, logo de início. Como os judeus, muitas vezes podemos estar tão focados em ideias de homens, em ideais humanos, em tradições humanas, que deixamos de reconhecer a presença viva e transformadora de Jesus no meio de nós. Consegue perceber o ambiente? Jesus está no templo, há uma festa da sua tradição sendo celebrada. A restauração do templo que outrora foi profanada por um tipo de um falso Cristo, um antideus. E o verdadeiro Cristo está presente entre eles. As expressões religiosas que eles possuem, toda aquela carga de tradição, não são suficientes para que eles reconheçam, celebrem ao Cristo prometido que está andando entre eles. Logo, o que eles têm e o que eles possuem não é uma segurança de fato de que estão em Deus e Deus está neles, mas é uma falsa segurança. A falsa segurança religiosa. 1 aos Coríntios 15, versículo 1 e 2, vai dizer assim, Paulo escrevendo à igreja, aos irmãos de Corinto. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Numa versão do evangelho, o evangelho. Não um evangelho entre muitos válidos, de forma nenhuma. O evangelho que lhes preguei. O qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Se retiverem a palavra tal como a preguei, a menos que tenham crido em vão. O evangelho, segundo Paulo está nos ensinando aqui, não abre espaço para a adulteração.
não abre espaço para modificações, para ampliação de forma nenhuma. O evangelho que vos anunciei, a qual vocês devem estar firmes, a menos que tenham crido em vão. Se vocês, colocando de uma outra forma, se vocês creem no verdadeiro evangelho, se de fato estão apegados ao verdadeiro evangelho, aí está a segurança da fé verdadeira. Aí vocês sim podem se sentir de fato seguros. Pois a segurança do crente não está em expressões religiosas frias e mortas, em sua pretensa moralidade, em suas ideias filosóficas vazias, mas está na fé depositada em Cristo Jesus, nosso Senhor, transmitida a nós pela fiel pregação da palavra, do evangelho vivo e verdadeiro. Jesus está no templo, isso mostra para nós que ele está em ponto de pregar, acessível, pronto para revelar o reino dos céus, de chamar pecadores ao arrependimento. Qualquer coisa contrária responsabiliza aqueles que o negam e o rejeitam. Versículo 24, ele está no templo. Esses homens têm acesso a ele, e é o que eles vão fazer, versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Essa é a pergunta dos judeus. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Fala de forma aberta, fala de forma clara. Jesus está entre eles, eles vão até Jesus, e a pergunta é, se tu é o Cristo, por que tu não fala de forma mais direta? Fala sem rodear. Eles querem aqui, meus irmãos, olha só, uma declaração aberta e política. O termo francamente aqui significa falar e agir de maneira direta, clara, sem maquiagem, sem enrolação. Quando eles falam, fala para nós de forma clara. Fala assim, ó, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. O que ele está dizendo é que Jesus está enrolando, maquiando, não fala de forma aberta e clara. Só que tem o seguinte, eles não buscavam a verdade do Messias sofredor. Esse é o ponto. Eles não buscavam a verdade do Messias sofredor. Eles buscavam um rei político que enfrentasse Roma. Alguém que se encaixasse em seus moldes. Alguém que se encaixasse em seus moldes. Quando eles dizem, nos diz abertamente, eles têm um Cristo ideal aqui, ó. Eles têm uma projeção de Messias. Um rei político, um rei davídico, que poderia liderar Israel em uma revolta a Roma. Se Jesus respondesse exatamente como eles queriam, eles apenas começariam novos questionamentos, com porquês intermináveis. Com porquê intermináveis. E por que porquês intermináveis? Porque ainda que ele falasse, eu sou o Cristo, ou eu sou o Messias, não iria se encaixar naquilo que eles estavam vendo em Jesus. E ao invés de existir rendição, eles iniciariam uma nova sessão de porquês e porquês e porquês e porquês. E por quê? Porque na mente e no coração desses homens existe um ideal messiânico presente. É como hoje. É como hoje. Muitas perguntas são feitas, elas não vêm de um coração sedento de conhecer o Salvador. Não vem não. Muitas perguntas que são feitas, na verdade, são de mentes que desejam encaixá-lo em suas ideias. Encaixá-lo em seus moldes. As pessoas querem um evangelho que se encaixe em suas ideias. Mas e você como pregador da palavra de Deus? Você como um evangelista que prega no seu trabalho, que prega na sua família, que prega em meio à sua sociedade, à sociedade que vivemos. A pregação fiel do evangelho não visa preencher imagens para molduras incrédulas.
ela revela Cristo de fato. Entenda isso. Se existe uma ideia de Messias presente, a nossa missão não é encaixar Cristo nessas molduras. Pelo contrário, é pregar o Evangelho fielmente, apresentando o Cristo revelado nas Escrituras. Mas você será tentado aqui e ali, porque muitos entendem o seguinte: se eu pregar como de fato é, ele se espanta. Se eu pregar de fato como é, ele não aceita. Se eu pregar de fato como é o Evangelho, eu vou espantar as pessoas. E é com base nesse ambiente de ceder que nós nos enquadramos nisso aqui. Ao invés de pregarmos o Evangelho fielmente, nós preenchemos imagem para molduras incrédulas. Nós preenchemos imagem para molduras incrédulas e não revelamos o Cristo de fato. Cedemos. Mas esse não é o chamado da igreja. Nós temos aqui que ainda que o Senhor afirmasse da forma que eles estavam propondo, acusando Cristo de não estar sendo claro, de não estar sendo objetivo, pode ter certeza que a rejeição seria a mesma. Porque eles queriam um Cristo enquadrado em sua ideia de Cristo. E não é o que nós temos visto em nossos dias? Um Cristo que se enquadra na moldura para incrédulos. Eu espero que você que está sentado aqui nesta manhã não seja alguém desejando um Cristo que caiba em sua moldura. Um Cristo que caiba num tipo de ideia que você tem da igreja, num tipo de ideia que você tenha do Evangelho, mas que de fato que o seu coração esteja rasgado na presença de Deus, esperando o Cristo que Deus enviou. O Cristo revelado nas Sagradas Letras. E nós que pregamos o Evangelho, saibamos isso. A cada ato de exposição das Sagradas Escrituras, não é um ideal de Cristo que estamos oferecendo, meus irmãos. É o Evangelho como Paulo prega. Irmãos, venho vos lembrar o Evangelho que lhe preguei, o qual receberam, no qual estão firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra que eu enquadrei na moldura de vocês. A palavra que se enquadrou no ideal que vocês têm de Cristo, Coríntios. Não, a palavra como a preguei, a menos que tenham crido em vão. Muitos creem em vão. Muitos creem em vão porque o que tem sido oferecido muitas vezes é um Cristo que se enquadra a ideias humanas, que deixa pessoas confortáveis em seus pecados, que deixam pessoas confortáveis em suas misérias, que não exortam pessoas ao arrependimento, que não trazem pessoas a uma vida e uma vida transformada. Os judeus a rodearam e perguntaram, mas não ficaram sem resposta. O que nós vamos ver é que a resposta não deve ter agradado muito. O versículo 25 diz: Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes. E por que não credes? Porque não sois das minhas ovelhas. Isso deve nos fazer tremer, meus irmãos. Por que que esses homens não aceitam? Porque não creem. E por que não creem? Porque não sois das minhas ovelhas. Jesus já havia revelado quem ele era. O Senhor Jesus disse isso. Já vou-lo disse. Jesus não está falando de uma declaração política e messiânica, mas de suas obras e ensinos que já revelaram quem ele era. Quando foi que Jesus já disse: Eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu? Ele já disse diversas outras vezes. Mas não eram declarações que se enquadravam na moldura incrédula deles.
mas o Cristo a qual o Pai enviou. O conteúdo do seu ensino, a restauração de um homem que estava paralítico há 38 anos e a cura total, comprovada de um cego de nascença, testifica a seu respeito. Já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. É por falta de informação, meus irmãos. Jesus não está sendo claro. Qual é o problema desses homens? Eles não criam. Já vos disse e não crede. E por que não criam? Versículo 26. Não credes porque não sois das minhas ovelhas. Qual é a razão suprema da incredulidade desses homens? Não era falta de evidência. Não era falta de evidência, não era falta de pregação, não era falta de clareza da parte de Jesus de forma nenhuma. A natureza era espiritual. Era a condição daqueles homens. Como Paulo vai dizer em Efésios 2, mortos em seus delitos e pecados. Eles rodeiam o Senhor Jesus e indagam o Senhor Jesus. Mas a resposta que o Senhor traz fala a respeito deles mesmos. Qual o estado de vocês? Porque eu já disse para vocês, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, o pão vivo que desceu do céu. Já foi dito. E não somente disse, aquele paralítico que eu curei e vocês quiseram me matar, testifica de quem eu sou. O cego que vocês expulsaram da sinagoga, a cura daquele cego testifica quem eu sou. Mas por que vocês estão me acusando de falta de clareza? Vocês não creem. E tem mais. Sabe por que não crê? Porque não sois das minhas ovelhas. Logo, a razão da incredulidade não é falta de evidência, mas é de natureza espiritual, não era as suas ovelhas. Aqui, nesse ponto, nem Jesus nem João querem reduzir a responsabilidade moral dos oponentes. O fato de não serem as ovelhas de Jesus não os desculpam. Não desculpam, preste atenção, os condena. O fato de Jesus afirmar o seguinte, sabe por que vocês não creem? É porque vocês não são das minhas ovelhas. Pode dizer, então tá bom, é porque eu não sou das ovelhas, está tudo certo, vou para casa, está tudo tranquilo, a culpa não é minha. Logo, se eu fosse ovelha, poderia ser cobrado. Não é essa a ideia. Isso não desculpa esses homens, isso condena esses homens. Porque aqui fica enfatizado o ato da rejeição. Fica enfatizado que esses homens são amantes das trevas, odiadores de Deus, amam os seus próprios pecados, rejeitam deliberadamente. Não traz conforto, traz perturbação, não traz absorção, traz condenação. O problema aqui não está em Deus, mas na sua própria malícia, que rejeita a graça de Cristo, que rejeita a graça divina. Muitos podem até questionar aqui nesse ponto. E como que podem questionar? Dizendo que a culpa da incredulidade é de Deus. Muitos vão afirmar isso, já que só Ele pode fazer alguém virar a sua ovelha. A resposta, meus irmãos, é que Deus é totalmente isento de culpa. Não há quem possa lançar culpa em Deus, porque na verdade são os próprios homens que, por sua própria malícia, rejeitam a graça de Deus. Rejeitam, e por que rejeitam? Por seus próprios pecados. Rejeitam porque rejeitam por causa da malignidade dos seus próprios corações. O que nós aprendemos até esse ponto é que o Evangelho não é negado por ser insuficiente, mas por incredulidade. É nesse ponto, olha só, entre pessoas buscarem o Cristo ideal e ser declarado que na verdade eles não creem no Cristo que é revelado, que a igreja moderna oferece uma alternativa.
e prega um evangelho que caiba na incredulidade dessas pessoas. Evangelhos mortos, pregações mentirosas, não chamam pecadores ao arrependimento e nem geram fé verdadeira. Constrói um Cristo para incrédulo. Constrói um Cristo para incrédulo. Pessoas estarão no inferno com um Cristo de suas ideias. Perecerão eternamente abraçado a um falso Cristo, oferecido por falsas igrejas, igrejas mortas, como já foi dito nesta manhã. Porque entre a indagação de me diz abertamente e a declaração de um não crer, homens tentam resolver este problema oferecendo um Cristo que caiba na moldura incrédula do pecador. O evangelho, o verdadeiro evangelho não é negado por ser insuficiente, ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de mais nada. É a incredulidade do homem, é o pecado do homem. O evangelho revela o real estado da humanidade. Qual é o seu estado e qual é o meu estado? Estávamos mortos em delitos e pecado. O evangelho nos trouxe ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, a grandiosidade, a soberania, a supremacia do Deus Criador dos céus e da terra. Deus é santo e justo, e nós, criados bons e perfeitos, mas pecamos por nossa própria vontade. Nos rebelamos contra o Deus Criador de todas as coisas, e com as nossas próprias pernas andamos contrário à vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus abomina. Mas Deus se apresentou a nós como Deus santo e justo. Tirou a nossa cegueira. Podemos ver claramente as nossas misérias e pranteamos em arrependimento. E vimos que em nós só havia impossibilidade até que a fé nos mostra o crucificado. Sabendo que os nossos pecados foram imputados, creditados a Ele. E quando nós agarramos a Cristo pela fé, confiando em sua suficiência, Ele acredita a nós a sua justiça. Isso não tem a ver com a nossa bondade, mas com a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Enquanto aqueles homens diziam que Jesus não atendiam às expectativas de Messias, como muitos dizem que o evangelho que você prega, de repente, não atenda às expectativas dele. Não caia na tentação de adequar o evangelho não, meu irmão. Porque, na verdade, eles ouviram a respeito da própria condição deles. Se pessoas tentam negociar com você para que você ceda na pregação do evangelho, pregue, pregue, pregue e pregue, porque o evangelho apresentará a condições dos seus corações mortos. Ao invés de indagar a Cristo, a nossa declaração é: se arrependa. Ao invés de rodear a Cristo como inquisidores, se arrependa. Quem são as ovelhas de Cristo? O versículo 27 e 29 nos responde. Ao 29. As minhas ovelhas, caso não são esses homens, porque esses homens não creem, ele vai começar agora a mostrar o contraste com a vida das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. É diferente, né? As ovelhas, aquelas que não são ovelhas, rodearam, acusaram Cristo de falta de clareza. Mas e as ovelhas? As ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que tudo, que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Quem são as ovelhas de Cristo? Deus eficazmente chama todos quantos Ele elegeu. As ovelhas de Cristo são aqueles que Ele elegeu antes da criação do mundo.
e que Ele chama eficazmente no tempo e espaço. Eu estou pregando para ti agora, você está me ouvindo, mas é o Espírito que rompe a surdez do homem, a cegueira, que renova o coração para que, de forma irresistível, sigamos a Cristo. Um dia o Senhor fez assim contigo, e tu que eras surdo, cego, manco, ouviu e seguiu. As ovelhas de Cristo são eleitos que Deus chama de forma eficaz, que não podem resistir a essa graça, pois essa graça regenera o coração daqueles que estavam mortos. Quem são as ovelhas de Cristo? As ovelhas de Cristo se revelam pela fé e por esse ato de disposição de serem guiadas e seguirem a Cristo. As ovelhas de Cristo, elas estão em movimento, seguindo a Cristo. Elas são eleitas, chamadas e seguem a Cristo. E ato de fé se movimentam. E quais são as consequências? As consequências de ele conhecer as suas ovelhas e lhes dar a vida eterna é que elas jamais perecerão. Aqui eu cheguei no ponto. Onde está a sua segurança? Em ideias vazias, filosofias humanas mortas, em expressões religiosas vazias? Quem recebe vida eterna não pode perder essa vida. É o que o texto está dizendo. Jamais perecerão. E o foco aqui não está apenas no poder da vida em si, meus irmãos. O porquê não perde está no poder de Jesus. Ninguém pode arrancá-las da sua mão. Ninguém pode arrancá-las da sua mão. Cristo garante a segurança absoluta das suas ovelhas, pois ninguém pode tirá-las da sua mão e das mãos do Pai. O versículo 29 vai dizer assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aqui tem algo interessante nessa parte. Vai ter algumas variações na tradução. Aqui nós encontramos uma variante textual nessa parte. Algumas traduções trazem: o Pai é maior. Outras: o que Ele me deu é maior. Seja qual for a leitura adotada, a força do texto permanece. Qual é a força do texto? A segurança das ovelhas. Independente do texto adotado, seja qual for a variante textual, seja a cópia do manuscrito que você esteja em sua mão através de sua tradução. Se entendermos que o Pai é maior, Ele não é maior em essência que o Filho, pois são um em essência, são um em natureza, mas é maior no sentido de ser o arquiteto do plano da redenção. Ele elegeu. Foi Ele quem elegeu e deu vida ao Filho para assim cumprir a missão a qual Ele veio obedecer. E deu as ovelhas a Ele. Se entendermos que o que foi dado é maior, isso ressalta o valor do dom, o valor das ovelhas. O presente que o Pai dá ao Filho é tão precioso que nenhum se perderá. As ovelhas são tão preciosas que ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Seja qual for a leitura, seja se você esteja lendo numa João Ferreira de Almeida ou numa NVI, NVT. Em ambas as leituras, o ponto é o mesmo. O Pai que planejou deu as ovelhas, continua cuidando da segurança delas. E o Filho, em perfeita unidade com o Pai, as guarda com poder absoluto. Entenderam, meus irmãos? Mais uma vez eu pergunto para ti nessa manhã: onde reside a sua segurança? Quando você pensa em sua vida, eu digo para todos aqui, todos nós chegaremos ao fim dessa estrada. Aonde reside a sua segurança? As boas obras, o fruto que você dá, demonstram que fomos regenerados. Isso é bíblico.
Uma vida santa mostra que fomos escolhidos. Mas a nossa imperfeição em obedecer perfeitamente nos lembra que é Deus e somente Ele o fiel guardião da nossa salvação. As tuas boas obras, de fato, ela apontam que você é um regenerado. A vida santa e piedosa apontam que você é um eleito. Afinal de contas, as Escrituras dizem isso. Salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, para que andéssemos nas boas obras que Ele de antemão preparou. Eleitos, predestinados para uma vida irrepreensível. A vida santa aponta para a eleição. A vida santa aponta para a regeneração. Mas você peca ainda. Você desobedece. Você chora com o pecado. Você se sente afligido quando faz aquilo que sabe que Deus não se agrada. Ao ponto de muitas vezes questionar a sua eleição. E o que isso está te mostrando? Que o guarda fiel da tua salvação é o Deus Todo-Poderoso. É nas mãos do Deus Todo-Poderoso que estão as ovelhas. Se tivesse na tua capacidade, você não estaria aqui mais hoje. Só se sentem capazes aqueles que estão agarrados a um Cristo ideal, construído para enquadro de incrédulos. O Cristo verdadeiro, eu vou sabendo que eu sou um miserável, um pecador indigno, que se dependesse de mim, eu estaria nos lugares mais sórdidos desta vida baixa. Mas o Cristo revelado nas Escrituras, que rompeu a surdez dos nossos corações, as nossas cegueiras, colocou diante de nós as nossas misérias, nos chamou: venha, ovelha, siga-me, pois eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e ninguém arrancará das minhas mãos, ninguém arrebatará das minhas mãos. Ah, meu irmão, nós somos um presente do próprio Pai ao Filho. E as ovelhas de Cristo estão nas mãos dos dois. Do Deus Criador dos céus e da terra. Se as boas obras demonstram que fomos regenerados, e uma vida santa mostra que fomos escolhidos por Deus, as nossas imperfeições nos relembra quem é o guarda da nossa salvação. Esse tem que ser o nosso coração domingo no dia do Senhor. Vou voltar um pouco. Esse tem que ser o nosso coração no sábado, que antecede o dia do Senhor. Exultando de alegria. Exultando de alegria, porque durante a semana, entre as oscilações de nossa caminhada, você reconhece no dia do Senhor que você só está aqui porque Ele te trouxe, te sustenta e te preserva. Pois você em você mesmo não teria condição nenhuma. Por isso a igreja é o povo unido em Cristo, redimido, que louva e engrandece ao nome do Senhor Jesus. Nós não precisamos de campanhas intermináveis para te motivar a estar aqui. Nós não precisamos de 7 terça-feira, 7 segunda-feira, 4 quinta, para motivar as pessoas, nem oferecer barganha para ninguém, porque eu não fiz nada por você. E Cristo também não te deve nada. Porém nós, pecadores miseráveis, devemos tudo a Deus. Porque só estamos aqui devido a Ele. E como é que nós chegamos aqui? Rendidos, zelosos, aquebrantados, não vendo a hora de abrir os nossos lábios e com a mente encharcada da palavra e o coração deleitoso, engrandecer a Deus em louvores. Exaltar a Deus que me redimiu. Não pode ser o contrário, meu irmão, minha irmã. Nós vimos até um presente momento que a resposta de Jesus mostrou para aqueles homens porque eles não criam, porque eles não são as suas ovelhas. A resposta de Jesus mostrou quem são as ovelhas de Cristo. E a resposta mostra a unidade do Filho com o Pai no versículo 30.
Eu e o Pai somos um. Esse versículo é a conclusão lógica da afirmação anterior. No versículo 29, Jesus garante que ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do Pai. Versículo 28, que ninguém pode arrebatar da sua própria mão. Agora ele revela a razão. Pai e Filho são um. O Pai e o Filho compartilham a mesma essência divina, agem com o mesmo propósito e guardam as ovelhas. Aqui o verbo somos, ele indica algo, que são pessoas distintas. A pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O termo um mostram que são uma só essência, uma só natureza. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma única essência, três subsistência. O que isso significa? Que a mão que nos segura é ao mesmo tempo a mão do Pai e a do Filho. Por isso a nossa salvação é absolutamente segura. Isso não é papo de calvinista exagerado. Isso é Bíblia. Isso é Evangelho. Isso é o texto. Isso é a segurança do crente, meu irmão. Ele te deu a vida eterna e não perecerão. Ele não está negociando a vida eterna com você. Você caminha 2 passos, ele te acrescenta um pouco mais. Você recua, ele te tira. Não. Não é isso. As ovelhas têm a vida eterna e jamais perecerão. A confiança do crente não está em filosofias humanistas. De muitos estão, mas o crente não. Não estão em ideias ou expressões religiosas mortas, mas em Deus, como Paulo bem escreveu aos Romanos. Você lembra de capítulo tal, o que ele escreveu? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está a segurança do crente. Ele está bem certo. Não há variações ou dúvidas. Uma vida que confia a si mesmo não pode dizer estou bem certo. Uma vida que se sente seguro por meras expressões religiosas ou seus meros ideais não pode estar bem certo. Só pode declarar estar bem certo aquele que confia em Deus. Só pode declarar estou bem certo aquele que entende que é Deus, que é o guarda, é o guardião da tua salvação. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa no presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura tem o poder de separar. Tem o poder de arrebatar das mãos do Pai e das mãos do Filho as suas ovelhas. Não pode arrebatar. Ele disse isso. E Paulo confirma. Meus irmãos, João 10 nos mostra que estamos seguros nas mãos do Pai e do Filho, revelando a nós que a obra da salvação é uma obra trinitária. É uma obra do Deus vivo e verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus vivo e verdadeiro. Romanos 8 nos lembra que nada pode quebrar esse cuidado. Entendem isso? Você está nas mãos, nos cuidados do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que o Paulo está fazendo? Nada quebra, atinge o ato pastoral de Deus. Não tem ações humanas, espirituais, que altera o movimento pastoral de Deus em relação às suas ovelhas. Nós, homens, falhamos. Nós, pastores, temos limitações. Nós, como homens, temos limitações de zelar pelo rebanho que Cristo entregou a nós. Nós temos esses problemas.
Nós somos limitados. Nós, como vocês, somos pecadores, mas não Cristo. Vocês não estão alicerçados na mão do pastor Gutenberg, vocês não estão nas mãos do pastor Alexandre, vocês não estão nas mãos de qualquer outro homem, é nas mãos de Deus que vocês estão, que nós estamos, é nos cuidados dele. A igreja de Roma não estava nas mãos dos cuidados de Paulo, não foi Paulo que morreu pela igreja em Roma, não foi Paulo que morreu por Corinto, foi Cristo. A mão que nos segura é a mão do Deus eterno. O amor que nos mantém é o amor que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos levará certamente até a glória. Se estamos na mão de Cristo, estamos seguros. Aí reside a segurança do crente. Estar na mão de Cristo. Amém, meus irmãos? Nossa segurança não está naquilo que podemos granjear por nossos esforços, por aquilo que o dinheiro pode comprar, por estabilidade financeira. Não. Estar em Cristo. Imagina chegar no momento do nosso leito, etapa final da nossa jornada aqui. Eu creio que estava no coração do Paulo quando escreve a Timóteo: combati o bom combate. É ele saber onde estava a segurança dele. A segurança dele não estava na espada, na guilhotina, ou em qualquer outro instrumento de morte oferecida pelo império. Estava em Cristo. O Cristo que o receberia. O Cristo que entregaria a ele a promessa, a qual ele diz: corro para o alvo. Essa é a nossa certeza, meus irmãos. Que quando terminarmos a nossa jornada aqui, podemos com segurança afirmar aonde nós estaremos. Amém? Curve a sua cabeça. Ó Deus bendito e santo, é diante de Ti que estamos nessa manhã, Senhor. A certeza que temos e a segurança que temos não está em nós. As obras, os atos revelam que somos homens e mulheres que nascemos de novo, mas não são eles que garantem a convicção e a certeza da vida eterna. A perseverança dos santos, sermos preservados por Ti, estamos guardados em Tuas mãos. Tudo isso aponta para uma vida que temos em Teu nome. Mas os nossos pecados irão nos lembrar quem é o guarda fiel da nossa salvação. E não há salvação em nenhum outro nome, a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos nos arrepender todos os dias, e todos os dias caminharmos nesta convicção. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.